Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Dá um joinha aí, me conta se está tudo bom, som, imagem. Meire, boa noite, seja bem-vinda. Maria Terezinha, boa noite. Esperar um pouquinho, pessoal, das 7h30, né? Que é o nosso horário programado. Enquanto isso, a gente vai escutando a musiquinha, se preparando. Todo mundo foi criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser. Boa noite para quem chegou aí. Quem for chegando, dá um alôzinho, pessoal. Manda um joinha aí, dá um oizinho. Feito o grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer. O evangelho plantado no peito é um novo alvorecer. Seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança com a pureza da criança. Uma criança representa caminhos de paz.
Francisca, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais chegou aí, pessoal? Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Hoje, na segunda-feira, a gente faz esse estudo do livro Nosso Lar, né? A maioria de vocês aí vem acompanhando já desde os primeiros capítulos. Aislan, boa noite, seja bem-vindo. E hoje nós estamos no capítulo 27. Como eu comentei com vocês na semana passada, um dos mais belos capítulos, na minha opinião, desse livro, do livro Nosso Lar. Tá bom? Mas antes da gente iniciar, só comentar com vocês, lembrando, né? Hoje, segunda-feira, logo após o nosso estudo, o Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove a Conversa Fraterna. Então, se você quiser participar da Conversa Fraterna, preencha lá no grupo o formuláriozinho com o nome e o telefone do WhatsApp. E assim que a gente terminar, o pessoal que é responsável por essa atividade vai entrar em contato com você. Tá bom? Sexta-feira nós temos reunião pública às 19h30 e contamos sempre com a presença de vocês. Lembrando que os vídeos ficam gravados no grupo, né? A gente pode assistir depois, mas é muito interessante, muito importante que vocês estejam reunidos conosco na hora marcada, ou seja, sexta-feira às 19h30, para que a gente possa facilitar o trabalho das equipes espirituais que vêm nos auxiliar, né? E para que a gente possa formar essa corrente de pensamento positivo, de boas vibrações que beneficiam não somente a nós, mas também a muitos irmãos desencarnados que necessitam das nossas energias. Tá ok? Então, convidamos vocês e esperamos vocês às sextas-feiras, às 19h30. E hoje, pessoal, não sei, a maioria de vocês aqui já deve saber, mas todos os anos a AME, Aliança Municipal Espírita aqui de Araxá, monta cestas básicas no final do ano, né, na época do Natal, para doar às famílias carentes. E cada casa espírita fica responsável por uma quantidade de alimentos, né? O nosso grupo ainda é um grupo pequeno, mas a gente dá apoio ao grupo Alta de Souza. E o grupo Alta de Souza ficou responsável por arrecadar 800 quilos de arroz, 100 quilos de açúcar e 100 litros de óleo. Então, se vocês puderem e quiserem fazer alguma doação, eu peço a vocês que entrem em contato com a gente vai buscar, se for o caso, tá? Ou vocês levam direto lá no Alto de Souza, mas entre em contato com a gente para a gente poder organizar, tá ok? Contamos com a colaboração de todos, cada um dando um pouquinho. Sabemos que esses itens estão muito caros, né? Mas eles estão fazendo falta na mesa de muitos irmãos. Então a gente pode se esforçar um pouquinho e doar, né? Cada um doando um pouco, a gente vai conseguir essa meta, ok? Bom, pessoal, então é isso. Então vamos iniciar. Convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos solicitar a esses irmãos que nos ajudem a bem compreender as mensagens e os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso irmão André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E que possamos colocar em prática, exercitar em nossas vidas todos esses ensinamentos. E que possamos, assim, nos preparar da melhor forma possível para a nossa vida futura. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá continuar essa grande aventura do nosso herói André Luiz.
Como vocês se lembram, se recordam da semana passada, do capítulo anterior, André Luiz iniciou a sua visita, né, aos campos de trabalho, às frentes de trabalho de nosso lar. Capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Então, só para a gente lembrar, André Luiz está na companhia de Tobias, visitando, né, conhecendo as câmaras de retificação. Essas câmaras, elas ficam, como vocês lembram, no subsolo. Eles desceram as escadas e chegaram a esse nível inferior, né? Onde a luz ela é muito baixa, existe todo um ambiente ali onde esses espíritos conseguem estar, esses espíritos que estão ali socorridos. Eles ainda não têm condições nem mesmo de suportar a luz ambiente de nosso lar. Então, por isso eles ficam nessas câmaras, por enquanto, né, sendo tratados e cuidados. E eles chegaram lá e, neste momento, existem poucos trabalhadores para cuidar desses espíritos, né? Porque, como foi informado aqui, houve ali uma necessidade de que a maioria dos servidores acompanhassem os samaritanos, né, que são outro grupo de trabalho, nas regiões umbralinas, fazendo socorros na região umbralina, certo? Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então, explicando, pessoal, isso aqui é algo muito importante que a gente precisa ter atenção com isso. O que está acontecendo aqui? Esse espírito, o ribeiro, né, ele desencarnou em condições ainda precárias, né? Provavelmente um espírito que não se preparou para esse desencarne, né? Que então levou ali muitas questões e está ali em grandes dificuldades, né? Ainda buscando se equilibrar com muita dificuldade.
E o que está acontecendo? Somando-se a essa grande dificuldade que ele já tem, a família, no plano físico, está enviando a ele pensamentos desarmoniosos, né? Ou seja, são aqueles pensamentos de tristeza, de amargura, aqueles pensamentos de que o Ribeiro podia estar aqui, a gente precisava do Ribeiro, por que o Ribeiro desencarnou? Você entendeu? Então, como muitos de nós fazemos quando alguém desencarna em nossa família? E nós levamos a essas pessoas, a esses seres que tão queridos a nós, mais dor e sofrimento. Então nós precisamos aprender o desapego. O desapego, pessoal, não quer dizer menos amor. Ao contrário, é você amar tanto aquele ser que você dá a ele a liberdade que ele necessita para continuar a sua jornada, continuar o seu crescimento. Tá? Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguiu esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Agora prestem atenção na fala de Tobias. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupação para que deixe o Ribeiro em paz. Então observem que nós, quando temos esse tipo de pensamento, nós influenciamos negativamente aquele ente querido que partiu, levamos o sofrimento até aquele ser e ainda damos trabalho para as equipes espirituais. Por quê? Na tentativa de cuidar daquele que desencarnou, né? Ou seja, livrar aquele ser, aquele espírito da família, né? Dessas ligações negativas, vamos dizer assim, né? Que trazem sofrimento, eles se organizam para criar na vida dessas famílias preocupações, né? Alguma dificuldade, alguma questão ali que faça com que eles se distraiam, por assim dizer, daquele ente que partiu. Então vejam que situação. A gente, por inconsciência, por infantilidade nossa, nós levamos o sofrimento até aquele ser que desencarnou, aquele nosso ente querido, e damos esse trabalho às equipes espirituais que poderiam estar fazendo outras atividades importantes, né? Mas nós estamos ocupando esses espíritos, ocupando essas equipes, né? Porque elas são obrigadas a vir até nós e criar alguma dificuldade para nos distrair, para que a gente diminua pelo menos essa ligação com aquele ser que partiu. Né? E ainda por cima, acabamos por criar uma dificuldade para nós aqui no plano físico. Por quê? Porque essas equipes vão criar algo para nos distrair. Ou seja, nós vamos ter um problema, alguma dificuldade que não era necessária, mas pela nossa infantilidade, nós vamos ter que passar para poder distrair daquela questão do ente que desencarnou. Tá? Então, vamos ter consciência disso. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Então vocês percebam, esse espírito
ele está na condição de louco, de dementado mesmo, por causa desses pensamentos, dessas vibrações que estão chegando até ele vinda da família, né? Daquele sentimento da família de querer ele próximo, de que ele não poderia ir, de que eles precisam dele. Então ele está ficando louco, por assim dizer, lá em nosso lar. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos por numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais do que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Olha que interessante isso, pessoal. O espírito, né, consegue sentir o cheiro dos pensamentos. Pensamento para a espiritualidade tem cheiro. Como eles falam aqui, sob o império de baixos pensamentos, ou seja, os pensamentos de baixas vibrações têm mau cheiro. E aí eu pergunto a vocês, como é que será que a espiritualidade tem percebido o cheiro dos nossos pensamentos? Será que nós estamos perfumados ou não? Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Então lá fica dividido. Tem a ala masculina e a ala feminina. Cada é separado, não ficam misturados, né? Homens e mulheres. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias, sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidados de si mesmos. Então, gente, o que a Tobias está chamando a atenção de André Luiz aqui? O André Luiz ali só está vendo dor e sofrimento. E o Tobias está chamando a atenção a ele de que aqueles espíritos que ali estão já foram socorridos. Eles já estão em tratamento. Eles estão em muito melhores condições do que estariam no umbral, né? Relegados ali a toda sorte de situações. Né? Então, eles já são, assim, por assim dizer,
bem-aventurados, né? Porque já receberam socorro. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Né? E como sempre, a espiritualidade não alisa, não dá desculpa a nada, né? Sempre nos mostrando que a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre aquilo que acontece na nossa vida, é nossa, de mais ninguém. Onde nós colocamos o nosso coração, né? É ali que vai estar a nossa vida. Né? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Detalhe aqui, gente, vamos abrir um parêntese. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Como é que se faz isso? O problema aqui eram as posses? O problema aqui eram as pessoas terem condições financeiras? Não. Foi o uso que se fez dessas posses, o uso que se fez do dinheiro. Ou seja, né, eles não souberam utilizar de uma maneira produtiva, né, que fosse benéfica a outras pessoas, as posses que foram colocadas nas mãos deles. Né? Então eles não conseguiram transformar aquela oportunidade, né, em créditos espirituais. Eles poderiam sim ter tido muitas posses no plano físico e estarem em condições espirituais excelentes, né? Desde que eles tivessem utilizado as oportunidades que o dinheiro, que as posses ofereceram a eles em benefício de outros espíritos, certo? Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Essa é uma certeza que todos nós temos. Aliás, é a única certeza que nós temos. É de que todos nós vamos desencarnar. E mesmo com essa certeza absoluta, né, nós ainda fechamos os olhos, não nos preparamos adequadamente para o desencarne. Né? Achamos que vamos sempre estar aqui no plano físico, que nós não vamos sempre estar aqui. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduzia-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Então vejam que eles estavam num ambiente onde André Luiz já achou que era ali muito ruim, que a coisa ali já estava muito feia mesmo, que todo mundo estava sofrendo muito, tal, era muita dor que existia ali.
E Tobias ainda o conduziu a um outro ambiente, onde ele se dirigiu, né, nomeou, vamos dizer assim, né, as pessoas que estavam ali, né, aqueles espíritos que estavam ali, como semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Em vez de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então, observem, né? Esses espíritos aqui ainda estão em uma condição pior. São espíritos que não se prepararam, ou melhor, eles acreditavam, não é que eles não se prepararam, eles acreditavam que após o desencarne, ou seja, que a morte seria o sono eterno, que não existia nada. Eles não acreditaram, né, como Tobias fala, na lei do trabalho, do movimento. Tudo no universo é movimento. Nada existe no universo que esteja parado. A estagnação causa desequilíbrio, causa adoecimento. Não é natural do universo a estagnação. Tudo no universo se move. Até uma pedra, né, que a gente olha e pensa, ela está parada. Mas nas suas menores partículas existe um movimento intenso. Então é isso. E essas pessoas não acreditaram, não entenderam isso. E não se prepararam para a continuidade do movimento, a continuidade da vida. Acreditaram que era o fim. Né? E agora eles estão como? Estão numa situação de um sono profundo, onde eles ficam tendo pesadelos, voltados para dentro de si mesmos, né? E ficam ali dormindo esse sono profundo e cheio de pesadelos. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Então, esses irmãos ficam ali sendo cuidados. Então, de tempos em tempos, são aplicados passes, né, que ajudam esses irmãos a expelirem todas essas substâncias, né, que eles mesmos criaram a partir dos seus pensamentos, das suas atitudes, e a se fortalecerem para despertarem, né, para voltarem a acordar. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida.
Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, pessoal, eu digo que, para mim, é um dos capítulos mais bonitos desse livro, mas vocês pensam, nossa, mas só mostrou as câmaras de retificação, tanta dor, tanto sofrimento, né? Mas a beleza desse capítulo é justamente o final, é justamente esses 3 últimos parágrafos. É o momento onde André Luiz, sem pensar, ele fez aqui uma ação realmente de coração. Ele se entregou, ele se propôs a servir, né, a irmãos que ele não conhecia, que estavam ali naquela situação lastimável, né? E ele simplesmente se pôs ao trabalho, auxiliando a Narcisa a limpar esses irmãos. Algo que, um tempo atrás, a gente não poderia nem imaginar como uma atitude do médico André Luiz, né? Porque ele se achava superior, ele se achava, né, devido ao título de médico, ele não se colocaria nessa situação de fazer esse trabalho. E aqui a gente percebe a mudança de André Luiz, o quanto ele mudou desde a sua chegada a nosso lar. É aqui o momento onde ele recomeçou a sua jornada evolutiva, que ele deixou de lado o seu ego, a sua persona, né, da última encarnação, por assim dizer, aquele médico, né, aquela personagem que ele criou na sua última encarnação do médico, e se entregou ao trabalho de coração realmente. Então, é por isso que eu digo que esse é um dos capítulos mais bonitos desse livro, né? Ele mostra para nós as câmaras de retificação, mostra todo o trabalho que é feito, todo o cuidado que existe com esses espíritos que foram recolhidos no umbral e que não têm condições nenhuma nem de suportar o ambiente de nosso lar, né, a luz ambiente do nosso lar. Nos mostra esses irmãos que ainda têm condições piores, que nem despertos eles não estão, né? Estão em sono profundo, completamente entregues ao cuidado, né? Outros espíritos precisam cuidar deles, eles não têm condições nenhuma. E aí a gente precisa pensar um pouquinho. Quando nós estamos em condições, na situação de ser cuidado, quanto orgulho que nós temos, né? Quanta dificuldade existe em nós em nos deixarmos ser cuidados. E aí, será que quando a gente desencarnar, nós não vamos precisar desse cuidado? Nós não vamos precisar de alguém que estenda a mão a nós e nos auxilie? Então a gente precisa ir pensando nisso e se preparando e deixando esse orgulho de lado, entendendo que qualquer um de nós, em qualquer momento, pode necessitar de ser cuidado e que não tem nada de mais nisso. A gente simplesmente precisa se deixar cuidar, tá? Eu sempre gosto de chamar a atenção sobre esse ponto, que eu acho isso muito importante. Por quê? Porque nós criamos dificuldades para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as equipes médicas, para as equipes espirituais, porque o nosso orgulho
fala mais alto e a gente não quer aceitar a ajuda, o auxílio de outras pessoas. Nós insistimos em sermos autossuficientes em tudo a todo momento. E aí nós criamos mais dificuldades. Ao invés de crescermos, a gente cria dificuldade. Essa que é a grande questão. Então, quando a gente vai ficando mais velho e precisa do cuidado de alguém, a gente cria problemas. Por quê? Porque a gente não quer aceitar que o corpo físico não responde mais, que o corpo físico já tem suas limitações, seus desgastes. E aí a gente cria conflito dentro das nossas famílias, porque nós não aceitamos, nosso orgulho fala mais alto. E quando desencarnamos, a gente fica muitas vezes no umbral, naquela região umbralina, porque nós não nos entregamos ao socorro, porque nós não elevamos o nosso pensamento e buscamos a ajuda do alto. Nós queremos ainda que o nosso orgulho fale mais alto, queremos ser autossuficientes. E aí criamos dor e sofrimento, dificuldade, para nós e para outras pessoas. Então, essa é a grande questão. Nós chegamos, nem para encarnar nós não conseguimos sozinhos. O processo reencarnatório, visto pelo lado material, necessita de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher, para nos ajudar do lado de cá, a produzir o corpo físico. E do lado espiritual, nós necessitamos de uma enorme equipe que nos auxilia, nos ligando ao corpo físico. Nós não fazemos isso sozinhos. Na hora do desencarne, nós precisamos das equipes espirituais para desfazerem os laços que nos ligam ao corpo físico. Nós não desencarnamos sozinhos. Nós precisamos do auxílio. Então, pessoal, vamos lembrar sempre disso. Vamos pensar nisso, nos preparar. Entender que esse orgulho de não querer ajuda, de não aceitar ajuda, só cria dificuldades para nós e para aqueles que estão junto a nós. Ok? E aí, esse capítulo fecha aqui com essa belíssima mudança de André Luiz, se entregando ao trabalho. Tá bom, pessoal? Bom, já falei demais hoje, passamos aqui do nosso horário. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante mesmo desse capítulo. Espero vocês na segunda-feira para a gente continuar a história do nosso lar, o estudo do nosso lar. E lembrando, pessoal, quem puder e quiser auxiliar na campanha da AME, por favor, precisamos ajudar o Centro Espírita Alta de Souza, que é um centro irmão nosso, a arrecadar 800 quilos de arroz, 100 quilos de açúcar e 100 litros de óleo, tá? Para as cestas que serão montadas e doadas às famílias carentes aqui de Araxá no final do ano. Tá bom? Lembrando, nós temos até o dia 11 de dezembro para arrecadar esses itens. Ok? Então, pessoal, vamos serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, toda a equipe espiritual que nos auxilia, nos ampara. Agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, fazendo o estudo, a leitura do livro Nosso Lar, e a oportunidade que temos de nos esclarecer e de nos prepararmos para a vida futura. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Fabrício chegou aí um pouquinho depois. Fabrício, boa noite para quem chegou aí depois, pessoal. Gratidão a todos vocês pela presença, pela participação.
Um grande abraço a todos, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.